No mundo do sim racing, nós estamos constantemente buscando o ápice absoluto da engenharia, e hoje essa busca aterriza direto na porta do meu estúdio. Esse é o capítulo 1, sem hype artificial, sem análise de corridas, apenas maestria técnica pura e aprofundada. Vindo direto da Bavária, Alemanha, o topo de linha Bavarian SimTech Omega Pro V2 chegou oficialmente ao estúdio do Sim Race Connection. Fala galera, gente boa, e aí como vai vocês? Eu sou o Marcelo aqui do Sim Race Connection, trazendo para vocês as novidades do mundo do Sim Race. Estou muito animado hoje porque temos um unboxing realmente especial. Eu tenho a honra de receber esta unidade de testes enviada diretamente pela Bavarian SimTech Yay! para avaliar e analisar aqui no canal. Mas antes de qualquer outra coisa, eu faço questão de deixar muito claro tudo o que for dito nesse vídeo ou em qualquer um dos próximos episódios desta série reflete a minha opinião de forma totalmente independente e imparcial. Quem acompanha o canal sabe quanto eu prezo pelos detalhes e pela engenharia de ponta, por isso a marca me deu total liberdade para explorar cada milímetro desse hardware e trazer a real experiência de pistas para vocês. Vamos abrir e dar uma olhada? E aqui na parte de baixo da caixa a gente vê os QR codes com Discord, suporte, garantia e termos de serviço. Vamos dar a volta aqui e revelar o produto. Com muita calma e paciência, vamos desdobrando as abas da caixa de papelão para poder levantar e mostrar o que está dentro, o nosso precioso cargo. Olha aí galera, o nosso bad boy. Se liga o nível dessa embalagem, dá pra ver que os caras na Alemanha não economizaram em nada. Desde o cuidado no transporte até a apresentação do produto. Nossa, olha o nível e o capricho dessa embalagem oficial. Ela tem um visual super clean e moderno com um acabamento em preto fosco sensacional. E o detalhe que chamou muita atenção é o design do Omega Pro V2 estampado em alto relevo com verniz localizado brilhante. Só por essa apresentação você já sente o peso da qualidade alemã antes mesmo de abrir. Esses detalhes que muitos ignoram me dá a certeza de que o conteúdo interno não vai deixar por menos. Vamos lá? Vamos abrir e ver o que está aí dentro? Chega de enrolação, vamos levantar essa tampa e ver o monstro de perto. Preparados? Nossa, bem legal, a tampa também é magnética. E olha essa mensagem dentro da caixa: bem-vindos à família Bavarian SimTech. E também com os QR codes de começo rápido, perguntas mais frequentes, suporte e Discord. Uau! Olha esse volante, galera, que coisa mais linda. Deixa eu pegar ele. Nossa, a sensação. Que é isso, cara? Olha o peso que ele tem. Muito da hora. Olha o clique desses botões. Que é isso, cara? Muita qualidade. Eu tô abismado, fiquei sem palavras. É bem melhor, bem mais legal do que eu imaginava, do que eu já vi. Olha isso, cara. A qualidade é impressionante. Eu vou falar a verdade pra você, ó. Você assistindo o vídeo, você não tem como ter a noção da qualidade. Você tem que tá pegando na sua mão pra poder estar sentindo isso. Olha o alcance que você tem de todos os botões segurando o volante. E para dizer a verdade também, a sensação desse silicone é, nossa, bem gostoso na mão. Eu sempre uso a luva, se vocês verem, eu tenho uma coleção de luvas, mas eu acho que eu não vou usar luva com esse volante não. Nossa galera, sem exagero, viu? E com o coração agora dando uma desacelerada, vamos retirar essa espuma, esse molde de espuma do volante e ver os acessórios que estão aqui por baixo. E a primeira peça é esse adaptador em placa de alumínio usinado, uma peça maciça, super robusta, feita exatamente com o mesmo padrão de corte CNC do volante para garantir
zero flexão no seu quick release. Ele é bem grosso também, hein? Temos também o cabo espiral oficial com o conector industrial Lumbev de metal com rosca de fixação de um lado e USB padrão do outro lado. Blindagem máxima de dados. Vocês podem até dar risada, mas toda vez que eu vejo esse tipo de cabo, me lembra os fios de telefone dos anos 80. E olhe o nível de capricho, eles mandaram junto uma pinça feita inteiramente em alumínio usinado. Olha o detalhe, tem até a marca do Bavarian Syntec gravada nela. Uma ferramenta dedicada de alta precisão para você aplicar cada adesivo com perfeição cirúrgica no volante. E claro, como não podia faltar os parafusinhos na clássica bolsinha de Wii. Por fim, os famigerados stickers, a cartela de adesivo para os botões. Mas ó, não são adesivos comuns de papel não. Estamos falando de adesivos resinados de alta qualidade, com textura e relevo premium para você customizar seu layout com perfeição. E outro detalhe muito importante, na verdade, vem 3 cartelas completas na caixa. Uma com o nome alternativo, uma com o nome encoders e a outra com o nome de botões. E também na caixa vem um kit de abafadores para os shifters. Se você se incomoda com o barulho alto dos cliques metálicos ou se as pessoas que moram com vocês reclamam, eles resolvem o problema. E voltando a falar dos adesivos, o grande diferencial é que esses decalques são totalmente translúcidos. Isso significa que a luz dos LEDs do volante passa direto por eles, criando um efeito visual que, para ser sincero, é simplesmente hipnotizante. E agora que falamos de tudo que vem na caixa do Omega Pro V2 Bavarian Syntec, senhoras e senhores, que presença absurda que esse volante tem. A primeira coisa que atinge é a qualidade de construção. Estamos falando de um monocoque inteiro usinado em alumínio 6061 CNC. O acabamento fosco do metal contrasta perfeitamente com os grips injetados. Ele tem 300 milímetros de largura e só de olhar você já percebe que a ergonomia e a rigidez estrutural estão em outros patamares. No centro do volante brilha essa tela de LCD de 4.3 polegadas de alta resolução, protegida com vidro temperado Gorilla Glass. Ela conta com um processamento dedicado que entrega 60 Hz de taxa de atualização via dados Volcore. Com 300 mm de diâmetro, sweet spot, e pesando menos de 1.250 gramas, o volante fecha o conjunto com grips injetados em silicone anti-estáticos. Eles trazem uma angulação exclusiva de 13 graus para poupar os pulsos em corridas de longa duração. E no próximo bloco, nós vamos analisar a pegada desse grip de silicone e tirar todas as dimensões reais com o paquímetro, direto aqui na bancada. E para nossa surpresa, vamos mostrar como resolvemos um problema de logística inesperado que, apesar de ser bem pequeno, causou um grande inconveniente em nossa experiência e dinâmica. Esta é nossa primeira impressão desse unboxing tão especial. Então vem comigo que eu vou mostrar como resolver esse probleminha bem fácil. Vamos lá? Agora falando especificamente desse grip, eu preciso dizer, eu estou completamente apaixonado pelo toque e pela textura desse silicone. A espessura dele é perfeita, dá a sensação exata de que foi feito sobre medida para a minha mão. Para ser bem sincero, eu não conheço toda a teoria de engenharia ou lógica biomecânica por trás dessa angulação de 13 graus no grip. Mas o que eu posso garantir na prática é que a sensação é simplesmente espetacular. Para ajudar você que está assistindo a entender melhor o que eu estou falando e quem sabe ajudar a tomar a sua decisão, eu tive uma ideia.
Eu fiz o contorno da minha própria mão em uma folha para tirar as medidas exatas. Assim você pode usar o tamanho da minha mão como uma referência real de ergonomia aí na sua casa. Vamos dar uma olhada nessas dimensões. Então, tendo essa informação como base, a regra é simples. Se sua mão não for anormalmente gigantesca ou ridiculamente pequenina, você vai se dar muito bem com esse grip. Mas se você ainda não está seguro e precisa de mais informações antes de bater o martelo e fazer a sua compra, eu vou fazer o melhor aqui na bancada para tirar mais dimensões do próprio grip para você. Vamos lá? E agora que a gente já tem esses números extras das medições do grip, vamos falar sobre a rigidez da construção em alumínio deste volante. Cara, este volante é sólido, zero flexão. E eu estou falando sério. Se você for capaz de entortar ou flexionar essa parada, pode ir lá se candidatar na Shield para virar um vingador, porque as duas hipóteses são puramente fictícias, é bruto demais. E virando o volante, olhando agora na parte traseira, eu tenho que mencionar esse detalhe que a galera da Bavarian Syntec introduziu entre os seletores dos shifters. Não é super legal? E falando em pedals, esse volante tem 6 deles. Isso mesmo, 6. E eu estou dizendo, eles vêm de fábrica. E já vem com os shifters borboletas e a embreagem magnética dupla. Também temos aqui o conector Lumberg USB-A para o cabo espiral de USB. Qualidade desses shifters é excepcional, só sentindo na pele mesmo para saber. Estou completamente viciado. Não vejo a hora de entrar na pista e colocar esses pedals à prova. Será que eles vão me fazer ficar mais rápido? Isso só o tempo vai dizer, mas a experiência com certeza vai ter um upgrade completo, mudando da água para o vinho. E eu nem mencionei o alcance da maioria dos botões, rotatórios e funking switch sem precisar tirar as mãos do grip. A quantidade de comandos é de cair o queixo. É mais do que você realmente consegue mapear, com certeza. Mas o fato de ter tudo isso disponível é o que eu mais curto. E eu quase esqueci de mencionar os 2 botões extras na parte traseira. E quanto mais eu olho para esse volante, mais eu sinto que ele é um item obrigatório para qualquer cockpit. Ele é definitivamente a joia da coroa, a peça central do Seraph. Você não acha? E agora, para finalizar essa última etapa, vamos conferir as dimensões gerais: o centro, a parte de baixo e o topo do volante. Também vamos conferir a medida aqui do display em milímetros, por que não? E lembrando que ele conta com uma tela touchscreen LCD Volcore de 4.3 polegadas, protegidas por vidro temperado Gorilla Glass. É um LCD de alta resolução com taxa de atualização de até 60 Hz e processador dedicado de 600 MHz. E também com 15 LEDs na parte superior e 3 LEDs do lado direito e mais 3 LEDs do lado esquerdo. E agora falando sobre o perfil do volante, o designer super fino dele traz um visual muito elegante, principalmente se comparado a outros volantes por aí que me lembram aqueles celulares tijolões dos anos 90. Aquele visual super volumoso que honestamente não é minha preferência, então mais uma vez eu tenho que parabenizar as escolhas de design da marca, mandaram bem demais. E como nada é perfeito, eu também infelizmente me deparei com um problema.
ele em si não chega a ser um deal breaker de jeito nenhum, mas é um inconveniente que aconteceu mais do que tudo, por um erro simples na logística deles. A placa de montagem tem duas espessuras diferentes. Os quatro cantos extremos têm 5 milímetros de espessura e usam quatro parafusos M5 de 12 milímetros com cabeças cilíndricas, que servem para fixar a placa diretamente no volante. E ela também vem com três parafusos escariados M5 de 12 milímetros, que ficam prensados como um sanduíche entre a placa e o volante, para você montar o seu Quick Release, ou no meu caso, o Spacer e depois o QR. O erro aqui é que esses parafusos de montagens embutidas vão nos três furos do padrão triangular da placa, onde a espessura é de 11 milímetros. Isso deixa apenas 1 milímetro de sobra para o parafuso rosquear no spacer, o que obviamente não é o suficiente para dar o aperto e segurar a peça. Eu poderia simplesmente ter pulado a placa de montagem e parafusado o spacer direto na traseira do volante, evitando uma viagem até a loja de ferramentas, mas eu realmente queria utilizar essa placa. O único problema é que no momento que eu estava gravando, a loja de ferramentas local já tinha fechado, o que me obrigou a esperar até o dia seguinte. De qualquer forma, fui lá no dia seguinte e comprei três parafusos de 16 milímetros por 99 centavos cada. Obviamente, o meu ponto aqui não é o dinheiro, mas sim a frustração de quando você está na maior expectativa para colocar o volante para rodar no seu sim rig e ter que esperar. Pelo preço que os clientes pagam por um equipamento high-end desse nível, eles não deveriam ter que passar por isso. Mas coisas acontecem e no fim de contas, isso não é nada. Faz parte do meu trabalho como reviewer dar uma reclamada, eu acho. Brincadeira, galera. E já que estou reclamando, outra coisa que gostaria de falar é sobre a mentalidade de assumir que todo cliente no nicho de simuladores de corrida já possui um jogo de chave Allen. Isso não deveria acontecer. Custava ter a cortesia de incluir a chave ou chaves correspondentes ao tamanho dos parafusos, só para não criar nenhum inconveniente para o cliente. No meu caso, eu acabei utilizando a chave que veio inclusa no meu Spacer da SimiCube. Simub. De novo, em vez de presumir o melhor cenário, vamos fazer o oposto para garantir que o cliente tenha uma experiência 100% feliz do começo ao fim. E parênteses aqui. Se a Simub não tivesse incluído a chave Allen, eu só teria que andar até o outro cômodo do meu apartamento e pegar uma na minha caixa de ferramentas. Mas novamente, não presuma ou assuma que todo mundo está com a vida perfeitamente organizada e tem tudo à mão. Só estou dizendo, mas voltando para a bancada. Com essa parte finalizada, nós podemos mover para a montagem do Quick Release no volante. No meu caso, eu vou utilizar o padrão QR2 Pro Design da Fanatec, mas na verdade estarei montando a versão alternativa da Simub, que eu utilizo há um bom tempo e é muito boa, junto com o spacer de 50mm da mesma marca. Vale lembrar que o QR2 Pro Ultra conta com um chip interno que basicamente engana a base Fanatec, fazendo ela pensar que está utilizando um volante proprietário deles. Mas olha que detalhe interessante, talvez na semana seguinte ao lançamento desse vídeo, eu vou montar o Omega Pro V2 na novíssima base SimiCube 3 Pro e supostamente o volante vai se conectar direto via SimiCube Link. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e lembre de ativar o sininho para não perder os próximos episódios.
Mas antes de mais nada, deixa eu acelerar isso aqui o mais rápido que eu puder e voltar para as nossas considerações finais. Se você gostou, já deixa o like aqui no canal para demonstrar que você está satisfeito com o nosso trabalho. Agora, se não gostou, calma lá, segura a onda. Dar dislikes nos meus vídeos pode atrair um azar terrível para a sua vida. Antes de fazer isso, vamos colocar lenha nessa fogueira e deixar as suas críticas e opiniões direto aqui na seção de comentários. Ah, e aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você realmente odeia. Essa com certeza vai ser a sua melhor jogada. Brincadeira à parte, se você curtiu esse vídeo, eu também quero muito saber a sua opinião e leio absolutamente todos os comentários. É exatamente isso que me dá o gás e o estímulo para continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. O próximo e último bloco do vídeo de hoje, nós vamos fazer o download do Pitstop App e dar uma primeira olhada no ecossistema desse software. Vamos conectar o volante no meu cockpit e ver essa máquina ganhando vida. Eu quero me sentir igual uma criança quando vê a árvore de Natal se acender inteira pela primeira vez. Vamos lá? Beleza, finalmente sentado no cockpit. O volante já está devidamente conectado na minha base Fanatec DD Pro de 8 Nm. Usando o QR2 Pro Ultra da Simub, a gente engana a base para ela achar que o volante faz parte do ecossistema deles. E claro, usando o cabo USB, o volante já está conectado direto no meu PC. Mas tirando isso do caminho, como vocês podem ver, o volante está completamente morto. Para resolver isso, precisamos fazer o download do Pitstop App aqui no site do Bavarian Syntec. E antes que eu me esqueça de novo, deixa eu começar a gravar a tela aqui para vocês. Beleza, e agora que o Windows está aqui levando o tempo dele, eu tenho um anúncio muito legal para fazer. A SimCube mandou aqui para o estúdio da SimRace Connection a nova base SimCube 3 Pro de 25 Nm. Cara, isso é um baita salto, aumentando o ganho em mais de 3 vezes comparado com a minha base atual, que eu já uso há mais de 3 anos. A única razão pela qual eu não esperei para montar junto foi justamente para testar a conexão do Omega Pro V2, usando o QR da Simub aqui na base Fanatec. Mas vocês não têm noção de como eu estou empolgado. E olha que eu nem falei do próximo item que já está no caminho do estúdio. Eu quero ver o que vocês aí conseguem adivinhar o que é. Deixe o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Uma dica está vindo da SimCube também. Vale fazer um adendo aqui, a Bavarian Syntec tem o Delta Pro SC que se conecta de forma 100% sem fio direto via SimCube Link, puxando energia e dados direto da base. Já com o nosso Omega Pro V2 que a Bavarian me mandou aqui para fazer esse review, a história é um pouco diferente. Ele não tem essa função nativa. Então ele obrigatoriamente precisa do cabo USB conectado no PC. Mas quem sabe depois de assistir a esse review eles não se empolgam e me mandam o Delta Pro também, né? Seria um baita comparativo aqui no canal, embora sendo bem sincero com vocês, por uma questão de preferência pessoal, eu curto muito mais o design do Omega Pro do que o do Delta. Mas enfim, gosto é gosto. O lado bom é que, independentemente do modelo, o ecossistema é o mesmo e todos eles dependem do Pitstop App para gerenciar o hardware. Mas o pulo do gato é que você não fica preso só ao software nativo. Como esses volantes são totalmente compatíveis com o SimHub, você pode adicionar plugins de peso como o da Lovely Dashboard ou o ecossistema da DNR, Daniel Newman Racing.
Isso significa controle total e customização máxima, tanto para a tela quanto para os LEDs da telemetria. É o melhor dos dois mundos. Yay! Olha ela aí ganhando vida. Fala a verdade. Fica mais bonita ainda iluminada, né? Fala sério. Mas ó, preciso confessar uma coisa para vocês. Obviamente, um pouco mais cedo, eu já tinha mexido bastante no aplicativo e configurado tudo enquanto gravava esse bloco final. Só que infelizmente eu esqueci de apertar o botão de gravar na captura da tela. Muito burro, né? Pois é, vacilo total. Eu cheguei até a mudar a tela do volante e colocar o logo do Sim Race Connection nela. Ficou animal, mas a gravação da tela que é bom sumiu. E aqui do lado esquerdo do menu você encontra o nosso volante e também outros periféricos do Bavarian Syntec, como o Bottom Box e Beacon Lights. Mas a gente vai selecionar aqui o Omega Pro V2. E aqui embaixo no menu a gente encontra a opção Brightness. É bem direto ao ponto, basta usar esses sliders aqui para mudar o brilho em diferentes segmentos do volante. Seguindo aqui a gente encontra o menu chamado animação. Nele tem opções para o Pitch Limiter, Flasher, Spotter e Engine Start. Logo aqui do lado temos os encoders e a parte de encoder animation. E logo em seguida vem os sinais de bandeira, acompanhado pelo comportamento das bandeiras amarela, verde e azul, que você pode simplesmente ligar ou desligar na chave seletora. E seguindo aqui, a gente encontra o Cloud Telemetry. E aqui está dizendo que ele garante que seus perfis estejam sempre atualizados. Sempre que novos carros são adicionados, o Pit Stop App os baixa automaticamente e os integra perfeitamente. É bem legal, né? Aí logo em seguida a gente tem os perfis de cores. Aqui você já encontra uma variedade enorme de perfis de presets pré-configurados que são muito irados. Cara, eu nem sei o que aconteceu aqui, mas minha barra de rolagem lateral simplesmente sumiu. Mas beleza, depois eu preciso descobrir o que rolou e resolver isso. Mas voltando aqui, como eu estava dizendo, com certeza você vai achar um perfil que seja a sua cara por aqui. E se você não quiser usar nenhum desses que já vem pronto, você pode criar o seu próprio do zero. Eu mesmo já bati o olho e curti pelo menos uns 7 perfis diferentes. Vou até passar um sufoco para decidir qual deles eu vou deixar fixo. Avançando mais um pouco, a gente encontra o menu chamado Dashboards. Olhando aqui para baixo, você vê uma opção de página para editar. Se você escolher a opção Idle em estático, você pode fazer o upload da sua própria imagem. E bem ali do lado dá para escolher uma cor de fundo diferente também. Rolando a tela para baixo, você vai encontrar as animações que têm uma variedade enorme de estilos diferentes. Tem estilos ambiente, sci-fi, aquela vibe dos anos 80 e muito mais. A minha favorita, particularmente, é essa aqui chamada Dust, que fica na categoria abstrato. Mas eu aposto que você vai encontrar alguma coisa que você vai curtir demais por aqui. E se não gostar de nenhum, é só não ativar, simples assim. Voltando aqui na parte superior, se você mudar de Idle para Race, você vai conseguir configurar a tela exatamente do seu jeito caso queira alternar as informações. Tem da página 1 até a página 4 disponível. E se você rolar a tela para baixo, vai encontrar ainda mais opções. Cara, é muita configuração para você deixar o painel totalmente personalizado. E olha que essa foi só uma primeira olhada rápida no aplicativo. Sendo bem sincero, você nem vai precisar mexer em tudo isso se não quiser.
Eu estou até impressionado com a quantidade de coisas que dá para fazer aqui. É recurso mais do que suficiente. Resumindo o vídeo de hoje, lembrando sempre que estas são apenas as minhas primeiras impressões, vamos começar com os pontos contras para tirar o lado negativo logo do caminho. E ó, lembrando que essa é a minha opinião, então vocês fiquem totalmente à vontade para concordar ou discordar aí nos seus comentários. E falando sobre o envio, eu acho que a Mountain Plate deveria vir mais segura dentro do saquinho, talvez selada ou grampeada. Qualquer coisa que garanta que ela fique presa lá dentro para não se soltar durante o transporte e acabar arranhando ou danificando ela ou outras peças dentro do compartimento. Outro detalhe que são os adesivos, que apesar de serem lindos, deveriam de vir protegidos dentro de um envelope para evitar também serem danificados. E sobre o erro no tamanho dos parafusos, eu imagino que deve ter rolado por conta de alguma mudança recente no design da Mountain Plate. Mas para um produto high-end desse nível, isso é algo que precisa de uma dupla checagem na inspeção final antes de embalar para não causar uma mal impressão para o cliente. Mas enfim, imprevistos acontecem. E agora vamos falar dos prós, porque tem muita coisa boa. O envio assim que entra em trânsito é super rápido para cruzar o Atlântico e chegar direto na sua porta. A embalagem externa é espetacular e muito bem feita, mantendo o volante firme e super protegido no molde de espuma. E o volante em si, cara, ele é simplesmente top-notch, de altíssimo nível, desde o design até a escolha dos materiais. O Omega Pro V2 coloca a Bavarian Syntax no topo do ranking dos fabricantes de volantes de maior qualidade no mundo inteiro. A pegada do grip é sensacional, sim, sensacional. Os botões, os rotaries, os shifters e todo o resto não vão te decepcionar de jeito nenhum. Eu admito que sou bem exigente, tenho padrões mais altos do que a maioria das pessoas, e preciso dar o braço a torcer. A Bavarian Syntax se tornou uma das minhas marcas favoritas no mundo do sim racing. O privilégio de poder utilizar esse volante, infelizmente, não é para todos, então me sinto abençoado pela oportunidade. E falando em oportunidade, estou muito feliz que eles tenham essa parceria com a SimiCube e já me vejo escolhendo os volantes deles de olhos fechados várias e várias vezes no futuro. Galera, sem exagero nenhum, como diz o Raul Gil, eu tiro meu chapéu. No próximo vídeo, nós vamos finalmente conectar esse volante na SimiCube 3 Pro e ver o que rola no teste de pista de verdade lá no iRacing. O meu nome é Marcelo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!
Rockin' the boat like no other. DJ B is in the mix.